Você está alienado, eu sou o seu apresentador Bernardo Bonfante, estou com meu amigo Alexandre. Tudo bem, Bernardinho? Tudo bem? Bom te ter aqui. Bom de estar de volta. Pessoal, seguinte, né? Ficamos um tempo afastados, mas hoje a gente tem um convidado muito especial que vem da cidade de Constantina. Ele é pai, empresário e marido, obviamente. Muito prazer em te ter aqui, meu amigo. Se apresente para nós. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Alexandre. Prazer enorme estar participando aqui com vocês hoje. A gente já tinha há algum tempo, né, marcado esse podcast. Agora a gente conseguiu aí conciliar a agenda e tá no dia de hoje aqui com vocês. Um prazer enorme. É isso aí. E para começar, quem é Emanuel por trás do espelho? Ah, que boa pergunta. Começamos com os dois pés. Então, olha só, Emanuel é um cara muito determinado aí, que começou trabalhando muito cedo. Então, logo aí, quando tinha 12, 13 anos de idade, aí já comecei a buscar aí o futuro que a gente desejava, já deixei algumas coisas de infância de lado aí para buscar algo lá na frente. Então, a gente já começou a plantar muito cedo. Tive várias experiências aí de trabalho e que o mundo foi dando voltas e eu fui me conectando com elas de novo, né? Então, lá no começo, comecei trabalhando no supermercado, né? Lá de frente, de caixa, lá empacotador mesmo, né? Tive um crescimento ali, depois fui para a vida pública, trabalhei então em prefeitura, depois disso fui para trabalhar numa construtora, que ali eu comecei a ter os primeiros contatos, as primeiras experiências aí com o que eu trabalho hoje. Então foi onde comecei a ver o que era uma consultoria, que essa empresa que eu trabalhava tinha, né? E ali a gente sempre teve uma linha de trabalho, né? Então, na frente do espelho, respondendo o Emanuel, né? Ele sempre foi alguém bastante determinado, bastante disciplinado, né? Que teve, logo no início, aí quando comecei já a trabalhar, sempre uma preocupação já de dono de empresa, sabe? Tipo assim, tava lá trabalhando, nunca tive essa questão, sou funcionário, faço as coisas de qualquer jeito. Não, se esse negócio fosse meu, se isso fosse meu, como eu faria? Né? Então, isso foi algo ali que foi bem determinante, que me ajudou muito no meu crescimento pessoal, profissional, que eu acho que também foi bastante rápido, sabe? Não fui empresário lá no início, né? Eu fui empresário depois já de uma idade, mas a hora que eu cheguei a ser empresário, eu sabia que aqueles princípios e a fórmula de como eu deveria agir lá quando eu estava lá na frente. E também agora, né, esse ano de 2024, sou o pai da Lívia agora, também estou dividindo a função de empresário, marido e pai, né? Então também um momento, um ano muito especial aí da minha vida agora que está acontecendo. Cara, que bacana, parabéns. Tu sempre fala uma coisa sobre o caminho, né? Os meios para tu começar um empreendimento, cara. Qual que é a importância do processo para tu começar a empreender no Brasil, principalmente? Eu gosto muito, até isso, eu trabalho muito na consultoria, que a gente tem que respeitar os processos e o tempo. Né? Muitas vezes a gente pega e começa meio que a atropelar as situações, atropelar os processos, e existe uma caminhada para que o sucesso da empresa, nos negócios que eles aconteçam, né? Então, e ali, assim, as pessoas muitas vezes, e até eu percebo que é um caminho até de quem está começando, as pessoas começam com um sonho, que normalmente elas têm lá na adolescência, por aí, um sonho de empreender, o sonho de ter um negócio. E são ideias boas, né? Mas essas ideias boas, e principalmente hoje em dia que as coisas estão bem complexas, simplesmente essas ideias não quer dizer que elas serão sucesso na certa. Existe uma série de coisas por trás disso que acabam por estar envolvidas para que o sucesso aconteça. Né? Então, normalmente a pessoa lá tem uma ideia, começa a vender, né? Começa a vender esse serviço, esse produto. Quando ela está vendendo esse produto, esse serviço, quando ela é pequena, até ela está mais parecido com aquilo que ele tinha na cabeça. Mas chega um momento que aquela ideia é tão boa, aquele processo é tão bom que ele começa a deslanchar. E quando ele começa a deslanchar, a gente já tem que começar a entender que a gente vai ter que ter um estoque de produtos, a gente vai ter que ter um caixa nessa empresa, a gente vai ter que entender um pouco de capital de giro, nós vamos ter que colocar outras pessoas dentro da nossa empresa, que ali já é um momento mais delicado, que daí nós já temos que entender se essas pessoas têm a nossa cultura, porque a gente quando está começando, nós somos aqueles caras que atendem muito bem, que tem um atendimento exclusivo, que tem tudo aquilo. E quando a gente já pega um funcionário, se ele não tiver a nossa cultura, ele já começa a desejar para o nosso cliente. E ali é que uma série de coisas começam a acontecer. Por isso tem aqueles dados, né, que eu gosto de trazer, que as empresas, existe um valor, um número lá, que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas que normalmente no segundo ano, X
40% das empresas quebram. E ele é uma estatística real, sabe? Porque normalmente é quando começa essa empresa a ganhar corpo, que essa empresa começa a ter que ter estoque, ter gestão financeira, ter fluxo de caixa, ter gente trabalhando lá dentro desse negócio. E o empresário ali começa a se perder. Porque o que aconteceu? Ele construiu uma árvore muito rápida e ele não se preocupou com as raízes dessa árvore. E ali qualquer vento que vai acontecer vai acabar por derrubar essa árvore aí, né? Então, assim, ali eu sempre falo o seguinte, num primeiro momento, a preocupação sim deve ser vender. Porque não existe negócio sem venda. A gente tem que pegar, focar em vender para esse negócio ir criando caixa. As horas do dia se preocupa em vender. As horas da noite se preocupa em organizar. Porque senão ali na frente você já vai ter um problema de desorganização, um problema que essa empresa, muitas vezes ela vai estar sucinta a qualquer coisa que vai acontecer, ela já tem um grande problema lá dentro dela, né? Então, daí vem uma série de organização, de gestão de estoque, de tráfego hoje na internet, que a empresa já tem que estar lá, de gestão financeira, que hoje ela é uma principal dor dentro das empresas. Então, e esse processo ele tem que acontecer de maneira conjunta. E ele não é do dia para a noite, né? Não é em um mês que você organiza isso, não é, agora que realmente a dor bateu, eu vou organizar. Não posso esperar esse dia. Né? Eu tenho que já, durante esse tempo de empresa, estar preparando essas raízes para a minha empresa estar crescendo de maneira consolidada. E quais foram os maiores desafios que você já enfrentou? De consultoria, os maiores desafios, com certeza, são empresas com um endividamento muito alto. Né? Então, a gente abraça, né, normalmente essas empresas, porque a consultoria tem um lado de desafio que o quê? Normalmente é quando a coisa tá feia que o cara te contrata, né? Quando a coisa tá boa lá, cara, eu sou muito bom, não preciso de consultoria. Daí quando o caixa apertou, aí a gente vai para consultoria, né? Então, também o trabalho do consultor tem que entender que é normal vir clientes com caixa muito apertado, né? E nessa situação, assim, eu tive o maior desafio, assim, foi umas 2 empresas que eu já peguei, assim, que elas estavam à beira de entrar com uma RJ, de entrar com recuperação judicial, né? Eu não tive nenhuma recuperação judicial até hoje, consegui nessas empresas trabalhar para que a gente não chegasse naquele cenário, mas num primeiro momento até eu quase desafiava e falava assim, será que vai dar, né? E deixava o empresário ciente, falava assim, ó, cara, você precisa estar muito preparado e tu vai ter que ter uma disciplina e uma dedicação tremenda, porque senão não vai dar. Quero te deixar com essa consciência. Então, assim, o maior desafio na consultoria, com certeza, é pegar empresas que estão à beira de entrar com uma recuperação judicial, à beira de quebrar, e tu tentar reverter aquela chave lá. E como é que é a sensação de você fazer com que uma empresa que estaria propícia a entrar numa recuperação judicial não entre? Como é que tu fica depois disso? Ali que vem um propósito de consultoria, sabe? Então, assim, ó, a consultoria hoje, tu tem que entender que ela não... Se tu tentar focar em apenas tu ganhar dinheiro com aquilo ali, e a tua vida for ganhar dinheiro, a consultoria, ela realmente ela te dá uma condição financeira boa. Mas aquilo ali não é algo, não é tudo, sabe? Não é um propósito de trabalho. E o propósito de trabalho de consultoria é bem essa linha, de tu poder chegar lá e tu ver uma realidade e tu falar assim, cara, nós podemos ver um cenário totalmente diferente nessa empresa. Nós podemos ver esse empresário sem esses medos, sem essas preocupações lá dentro. E quando tu entra com um processo, a pessoa já tem até traumas, sabe? Eu já peguei vários casos da empresa já ter participado de outros processos de consultoria, né? E aqueles processos também não ter dado certo lá dentro do negócio. E daí tu chega lá e tu consegue, assim, 1, 2 anos depois, ter virado totalmente a chave. E daí tu fala pro empresário, cara, vamos nos colocar de novo naquele cenário de 2 anos atrás, como que isso daqui tava? E daí tu vê, assim, eu já me deparei com várias situações do empresário até chorar na minha frente e falar, cara, eu levo esse trauma aqui pro resto da minha vida, sabe? E realmente tu transforma a vida de um empresário, de uma família, de todas aquelas famílias que estão lá dentro daquele negócio, e aí vem muito de propósito. Que aí, cara, esse daqui com certeza é por isso que a gente levanta no dia para trabalhar, é porque a gente sabe que ali na frente a gente pode transformar uma realidade muito positiva, muito feliz para aquela empresa que a gente vai estar entrando lá dentro.
Cara, que massa. E tu é um cara que sempre fala da importância dos números confiáveis para tomar qualquer decisão, né, cara? Como que tem que passar na cabeça do empresário, assim, quais são os números importantes e o que o achismo não deve ser levado em conta nesse aspecto, cara? Bernardo, vou te contar uma história que eu sempre uso nas empresas, que eu sempre falo assim, tem uma cena, não sei se vocês vão lembrar disso, do filme Titanic, né? Que eles estavam, igual nós aqui, numa mesa, conversando, e daí sai aquela famosa frase lá do dono da empresa Titanic, que ele fala, nem Deus é capaz de afundar esse navio, né? E o empresário, o engenheiro que projetou o Titanic olha de cabeça abaixo e fala, vai afundar? E daí o dono fala, mas como assim que vai afundar? Ele fala, os números estão falando que vai afundar. Então, assim, e eu sempre parto desse pressuposto, porque o que acontece? Então, eu tenho a minha formação lá na contabilidade, isso me facilita um pouco esse entendimento de vendas, esse entendimento de custos da empresa. E antes de qualquer tomada de decisão, qualquer direcionamento que eu sempre faço dentro das empresas, a primeira coisa que eu faço é o quê? O que os números estão nos falando? Porque senão é apenas opinião. E daí a opinião pode ser a minha, pode ser do Alê, pode ser do Bernardo, pode ser de qualquer uma. Mas quando nós estamos falando de números, os números nos provam as coisas. Né? Então, assim, ali tu já tem dois nortes. Primeiro, qual a minha real realidade? É essa daqui. A nossa verdade nua e crua é essa daqui de hoje. É isso que os números estão nos falando. Mas, Emanuel, eu quero tal cenário. Se tu quer tal cenário, agora nós vamos simular os números baseados nesse cenário. E ali você já tem uma meta de quais números você precisa alcançar. Então, tu não vai ficar lá no meio do oceano com um navio lá andando para tudo que é lado. Tu vai ter uma direção firme para você dirigir. Então, o que acontece? Hoje, o meu trabalho de consultoria ele é muito voltado para os números. Tá? Eu gosto de números, números confiáveis. E aí, tem uma série de coisas que a gente precisa trabalhar, de processos lá dentro da empresa, ter um sistema de confiança, ter processos definidos e claros para as pessoas que vão estar trabalhando nesse sistema. Porque não adianta tu dar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não vai saber dirigir. Né? Então, ali nós já vamos para cima ali com um processo de fluxo de caixa, um processo de gestão de estoque, tudo alimentado para dentro de um sistema. Para depois disso a gente extrair, porque é uma dor das empresas, é o quê? Elas são alimentadoras de informações no sistema, mas elas não analisam esse sistema. Então, assim, não adianta você ficar jogando informação, jogando informação para dentro do sistema e você não sentar e entender o que essas informações estão te dizendo. E ali, os números, eles me falam muito sobre ticket médio, eles me falam sobre a minha carteira de cliente, eles me falam sobre fluxo de caixa, eles me dão base para tudo. Então, eu sempre falo o seguinte, o final do processo de uma consultoria é você ter a empresa na mão, para você exatamente fazer o que você quer dessa empresa. Mas como que você faz o que você quer dessa empresa? Com os números dela. No momento que tu tiver números de confiança, você vai conseguir levar essa empresa aí para onde você quiser. Bacana. Que insight, né? Insight. Mas agora, enquanto o Emanuel toma uma aguinha, eu quero dizer, galera, tá curtindo o papo? Deixa o like, né? O que mais? Deixa o comentário, vocês não comentam os vídeos, né, cara? E dá aquela... Estabelece uma meta de likes aí, pessoal. 50 likes? 50 likes é bom, 50 né? likes. 50 likes, Tá lá. né? Merecemos. Tá Né? engajado com a causa aí, pode ficar tranquilo. Tá? E pra se inscrever também, né? E se inscreva no nosso canal. Se inscrevam aí, ativem o sininho. E temos nossos patrocinadores aqui, a Bife, Construindo o seu futuro, Café Riviera o melhor café da cidade e região. e o estúdio mais querido da cidade, Set Studio Independência 800, Loja 2, venha gravar seu conteúdo aqui. E tu sabes que agora tu me deu um adendo pra puxar um assunto bem interessante. Aqui nessa mesa nós temos um conflito de gerações. Certo? Saudável. Saudável, com certeza, que todo mundo tem uma escadinha, né? E aí, se pegar o pessoal da técnica, aí a gente tem a escada completa. Mas, cara, hoje a gente observa muito que tá tendo muito conflito geracional de gerações mais novas, como a minha, que vem depois dos anos 2000, com gerações que já estão mais antigas, com outros métodos, outras aplicações na empresa. Cara, como que o empresário, que já tá no mercado há 30, 40 anos, tem lidado com essa gurizada que chega com uma mentalidade um pouco diferente e muitas vezes muito mais desafiadora? E deixa eu até complementar, né? Com certeza. Agora com novas tecnologias, inteligência artificial, que as pessoas estão mais preguiçosas, né? Como é que é? Tu sabe que, assim, ó, esse conflito de gerações, a gente hoje tem que estar com a mente muito aberta para isso, tá? E aquela história, né? Ela pode ser muito bom para dentro das empresas, como ela pode ser muito ruim, tá? E ali tem que começar o quê? Entender a geração que está trabalhando contigo.
Então, eu percebo muito alguns empresários, principalmente esses mais velhos, eles têm muita questão assim, ó, esses jovens que estão vindo trabalhar comigo, eles não querem nada com nada, né? Eu acho que é a frase que eu mais escuto dentro da empresa sobre os jovens, né? E eu sempre faço, eu gosto de estudar gerações, né? E eu sempre falo o seguinte, mas você já procurou entender esse jovem? Tu já procurou entender o que ele pode te dar para você, do melhor que a geração dele tem, né? Então, nós estamos ali, eu sou da geração um pouquinho mais antiga de vocês, eu sou geração Y ainda, então a gente veio lá com a questão da descoberta do computador, com a introdução da internet, né? Então, nós somos muito pacienciosos, né? Então, eu sempre falo assim, me larga uma planilha de Excel aqui que eu fico meio dia ali nela tranquilo, passo meu tempo tranquilo, né? E essa geração que está vindo, né? A geração Z agora, ela já não quer mais isso. Ela fala, Manuel, tu vai ficar 4 horas atrás? Peraí, vamos criar um programa aqui que já vai entender esses dados, já vai fazer isso aqui automático e nós não vamos gastar nem 10 minutos. Então, assim, é isso que eu sempre levo para o empresário, o quê? Cara, entende que antigamente nós estávamos, e aqui vem até questão de conhecimento, né? As pessoas têm até uma questão de alguns paradigmas que, cara, eu preciso... Tá, como que um jovem vem aqui me ensinar a administrar uma empresa? Eu sou empresário há 30 anos, há 40 anos. Eu lá, há 8 anos atrás, no começo da consultoria empresarial, sabe? Chegava lá com carinha de jovem e tal, até o cara desconfiava um pouquinho, falava, cara, será que é esse daqui o cara que vai me ajudar de fato na empresa? E isso daqui agora no passar, principalmente nesse pós-pandemia, que as coisas aceleraram muito, esse passar aqui é algo muito normal. Tá? Então, assim, ó, antigamente nós tínhamos o quê? A questão que o vô ensinava para o pai, que ensinava para o filho, né? Então, assim, eu sou de cidade pequena, né? Nós tínhamos até umas questões de família, que a gente falava, se tu é da família tal, eu já te dou até o que tu vai ser na vida lá, né? E agora, o que acontece? Essa questão de ensino já não funciona mais assim, né? Nós temos uma questão hoje, o quê? O ensino, ele é totalmente horizontal. As informações, elas vêm de todos os lados. Então, assim, ó, hoje eu estou aprendendo com uma pessoa que tem 16 anos de idade e eu estou aprendendo com uma pessoa que tem 50 anos de idade. Então, e alguns princípios, algumas culturas, elas mudaram completamente. Né? Então, quando eu estou falando de gerações, o que acontece? Lá pro meu pai, que é uma geração anterior, para ele era importantíssimo, até foi isso um pouco da história de vida dele, que permanecesse longos anos numa mesma empresa. Então, o meu pai se orgulha extremamente dele ter trabalhado 23 anos da vida dele na mesma empresa. E eu também acho isso encantador, sabe? Mas eu já... Não, para aí. Então, o meu pai, ele trabalhou 23 anos numa empresa, ele trabalhava 12 horas por dia, de segunda a sábado. É esse o orgulho dele, né? A minha geração, ela já vem com algumas coisas assim, não, para aí, tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, nós já trabalhamos 8 horas por dia, para nós já temos que ter um equilíbrio de 3 pilares ali, que é a questão do trabalho, famílias e relacionamentos, né? E a parte de saúde. A gente já começou a cuidar de saúde, a gente já está com uma expectativa de vida muito melhor. Já começa a ser natural a gente ver pessoas com 60, 70 anos de idade já fisicamente inteiraço, né? E a geração que está vindo vai ser muito mais rápida. Então, eu sempre falo o seguinte, cara, ele não vai ficar 20 anos na tua empresa, ele vai ficar 2 ou 3, mas pode preparar. Esses 2 ou 3 vai ser extremamente intenso. Tá? Ele vai vir, ele vai entregar tudo, porque se essa tua empresa não fazer sentido para ele, ele pede demissão no primeiro dia. Tá? Então, enquanto a empresa estiver fazendo sentido para ele estar aqui dentro, ele não vai perder tempo de vida. Ele vai ser uma máquina de trabalho para ti, ele vai te agregar muito, porque ela é uma geração que ela atropela alguns processos. Aquela coisa mais lenta, aquela coisa mais burocrática, eles te dão muita rapidez. E ali já começa a entrar, então, essa questão de inteligência artificial, sabe, que está vindo com tudo, essa questão... hoje, assim, ó, a experiência do meu cliente dentro de loja já começa a ter muita questão de tecnologia. Então, eu sempre falo o seguinte, eu vejo com muitos bons olhos hoje nós termos de 2 a 3 gerações dentro da empresa, porque todas elas têm algo muito bom para nos ensinar. Então, assim, todas elas têm a questão da... Muitas vezes também a geração que vem agora, ela quer tudo muito depressa, quer tudo muito rápido, né? E nós já temos, as nossas gerações mais antigas, um pouco mais de calma. E isso é importante para os negócios, sabe? Nós passamos agora 2 momentos, cenários que não se aconteciam há muitos anos, né? Nós tivemos, então, uma pandemia que muitos negócios fecharam. Agora, por último, também a gente teve
agora a questão das enchentes em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, muitas pessoas se apavoraram, né? Essa geração mais nova, ela se apavora, o mundo vai acabar, né? E essas gerações mais antigas já passaram por problemas igual a esse. Então, a gente entende que o quê? Por mais que o cenário é desesperador o que está acontecendo naquele momento, o mundo não vai acabar. Né? Isso daqui vai passar, né? E até eu falo assim, em termos de negócio, e a gente tem que observar isso, né? Enquanto a guerra está acontecendo, alguém está fazendo lanche, né? Então eu vou falar assim, mais no cenário que eu trabalho, no ramo que eu trabalho de supermercados, que é onde eu mais foco a minha consultoria hoje, nós tivemos momentos de crise extrema nesses últimos anos, e naqueles momentos os supermercados a gente conseguiu faturar muito bem. Então assim, essa estabilidade emocional no negócio, quando tu tem essas gerações mais, assim, 1, 2, 3 gerações dentro dele, tu consegue ter. Porque é importante a rapidez, mas é importante também a calma, ter uma estabilidade. E eu acho que ali é um equilíbrio, uma balança bacana que acontece. Não, essa fala aí me deu 4 perguntas bem interessantes, né? Olha Vou só. falar Vamos sobre, lá, ó, a primeira delas pode ser sobre como, né, uma empresa formada apenas por jovens pode performar com a falta de experiência de gerações antigas. Uhum. A segunda delas é sobre sucessão, tanto familiar, da modernidade para o passado, e tanto de prodígios para as pessoas que já têm muito conceito no mercado. Bora lá, vamos focar uma por uma então. Primeira, a questão dos jovens agora, né? Como que eles Certo. podem ter essa experiência passada. Sabe uma coisa bacana que eu trago, e o Ale aqui, eu já vi essa experiência aqui no podcast também, a gente ter, de certa forma, os nossos mentores, né? E quem tem a oportunidade de ter um pai, de ter um familiar mais antigo, próximo, tu pode ter a certeza que hoje a gente fala, vamos buscar mentoria, não sei aonde, não sei onde. A melhor mentoria é que a gente tem dentro de casa, né? Pai e mãe são baita mentores nossos. Porto né? Seguro, né? É o nosso porto seguro, eles são pessoas que muitas vezes eles nos empurram e muitas vezes também eles fazem nos tirar o pé, né? Quando a gente está muito na emoção. Então, assim, essa geração mais nova, que quando ela está empreendendo sozinho, né? Para ela ter um pouquinho mais desse equilíbrio, eu sempre gosto de buscar o quê? A experiência. Tá, quem já viveu isso? Quem conhece um pouco de cenários, né? Então, por mais que talvez possa ser que essa pessoa próxima, mais velha, ela não tenha a questão do conhecimento técnico do que tu tá fazendo, mas ela tem experiência de vida. E ali vem algumas coisas assim bacanas, que é o quê? Hoje em dia, as pessoas têm muita questão do estudo, né? Então, vamos estudar, vamos fazer faculdade, vamos fazer curso, vamos fazer mentoria. Mas ali também tem uma questão assim que eu acho tão importante quanto estudar, tá? Que eu gosto de estudar, gosto de ler e acho que é importante isso, é você ter uma coisa chamada sabedoria de vida. Tá? Porque é o quê? Muitas vezes a gente pega essas pessoas mais velhas, cara, eles têm um tino pra coisa assim. Eu já peguei vários empresários que tinham a 4ª série e os caras são milionários. Saíram do zero para ser milionário. Tá, mas como assim? Ele saiu sem estudo. Mas ele sabe de vida. Sabe? Ele sabe que tal coisa, se ele fizer, vai se comportar de tal maneira. Então, assim, eu acho que a melhor forma para quem está começando, esses mais jovens, é ter pessoas um pouco mais velhas com sabedorias de vida para estar inserida nesse negócio, como de certa forma aconselhando essa empresa aí que está acontecendo. E a outra pergunta era de sucessão, né? Certo, porque tem 2 pontos, né? A primeira é sucessão em empresas familiares, né? De tu pegar teu pai lá com 60 e poucos e te passar pra ti que tá chegando aos teus 30, como funciona. E a sucessão nas grandes empresas, né? Tu trocar aquele figurão que é conhecido mundialmente, que já tem Vamos dar um exemplo. Silvio Santos Perfeito, perfeito. deixou para as Baita exemplo, filhas. né? baita exemplo. É. O Silvio Santos por uma filha que tem tinha 50 anos a menos que ele de idade. Várias filhas, né? Não, mas a empresa ficou só pra uma. Sim, É a empresa em si. Mas Mas enfim. sabe que uma grande dificuldade, Bernardo, hoje, assim, ó, tem várias pessoas que trabalham especificamente o ramo da sucessão, tá? Na parte da consultoria. E hoje ele é uma dor e um desafio enorme trabalhar isso, tá? Porque ali vem algumas coisas assim, ó. O empresário que construiu essa empresa, vamos pegar o exemplo do Silvio Santos agora, vamos abraçar ele e vamos embora. Ele é uma pessoa que passou por muitas dificuldades na vida, então ele foi camelô, né? Então, assim, ele começou lá do zero, né? E quando você estava fazendo uma sucessão, tu já deu uma condição de vida para esse filho, para essa pessoa, muito boa. Tu não quis mais que ele passasse aquelas dores que você passou. E ali vem um divisor de água, o quê? Se esse teu filho, se essa sucessão, entendeu a tua cultura. Então, assim, ele tem que entender o quê? O maior desafio de quando nós falarmos de sucessão é você conseguir passar os princípios para essa pessoa, tá? Então, assim, é o quê? Cara, eu tenho um princípio de ser disciplinado,
de ter uma empresa organizada, né? Se preocupar com o financeiro, porque daí o que acontece? Eu tenho um exemplo que eu vou trazer para vocês aqui, que eu passei por um desafio desses e não faz muito tempo, né? Olha só. O empresário estava preparando uma sucessão, tá? Para longos anos. E ele me falava bem assim, Emanuel, o que tu pensa dessa sucessão com o meu filho? Eu falo assim, nesse momento ele não está preparado de maneira nenhuma. E daí ele falou assim, por quê? Eu falei, se tu largar na mão dele, ele vai quebrar em 2 anos a tua empresa. O cara ficou meio brabo comigo, sabe, no primeiro momento. Eu falei, deixa eu fazer você entender essa sucessão aqui. Quanto que o teu filho ganha hoje de Prolabore? Tá? Ele já tem um salário aqui na empresa. Cara, ele ganha 15 mil reais por mês. Tá, show de bola, bacana. Ele paga os 15 mil reais com o que ele te produz no dia a dia? Não paga. Ah, tá. Segunda coisa, aonde o teu filho começou aqui dentro do teu negócio? Ele já começou numa salinha fechado, né? Beleza. Ali é o segundo erro teu. Ele não cumprimenta o pessoal da portaria. No momento que ficar essa empresa somente para ele, o cara lá, o porteiro, vai ser o primeiro que vai pedir emissão desse negócio aqui. Tá? E terceira coisa, quanto que é a parcela do financiamento do apartamento dele mesmo? É 16 mil reais. Cara, ele tem a parcela maior do que o salário dele. Como que essa empresa aqui vai dar certo? Então, assim, ali você já começa a entender o quê? Primeiramente, né? Eu sempre costumo trabalhar o quê? Na sucessão. Comece de baixo. Sim. Larga a pessoa lá embaixo, sei lá, pegar a impressão na impressora para os outros, servir lá dentro desse negócio. Segundo, comece a entender os meus princípios, como empresário, né? Então, assim, eu quero ser disciplina do que de trabalhar, o bem-estar do meu colaborador, o atendimento, o que é importante para esse negócio se manter de pé, né? Só arrumar o microfone aqui para pegar melhor o som. O que é importante para esse negócio estar aberto, né? E esse terceiro ponto é o quê? E aí sim, tu deixar um tempo ele fazendo as coisas certas, para depois disso você largar para caminhar sozinho. Porque assim, o maior desafio é o quê? Eu tô largando essa empresa para uma pessoa que não entendeu o processo desde o início, né? E não passou as dores de início, não entendeu assim o quanto foi difícil começar esse negócio. E se ela não entender isso, para jogar tudo por água abaixo é muito rápido, sabe? Porque até a gente tem essa visão, né? Se tu pegar, assim, empresas conhecidas aqui, principalmente no Brasil, só que as pessoas pensam diferente do que eu penso. O que eles dizem? Não, morreu o dono, veio pros filhos, os filhos quebraram. Mas é óbvio. Uhum. Não tinha experiência da responsabilidade de ser o cara. Só que as pessoas acreditam que não é pelo cara não estar preparado, é porque ele não tem a visão do cara que ele tinha. Perfeito. Só que na verdade é uma sequência de fatores, né? Perfeito. E ali tem algumas coisas assim também não é do dia pra noite que essa pessoa constrói de certa forma, esse caráter, essa mentalidade, né? Eu sempre falo o seguinte, não é, construiu, esse modelo, agora já posso largar. Cara, além disso, ele precisa passar alguns momentos de turbulência dentro desse negócio para estar plenamente preparado. E ali, sabe o que eu falo? O seguinte, quando tu tem uma sucessão, sabe qual que é a idade boa de você começar a preparar a pessoa? É com 2 anos de idade, quando ela começou a falar. Que daí tu já começou a ficar próximo a ela, já começou a mostrar que ela tem um afeto com você, que você já começou a mostrar o dia a dia, que tu já levou ela nesse ambiente aí. Então, assim, desde muito cedo, tu já tem que começar a preparar. Não é lá com 20 e poucos anos que tu vai começar uma preparação disso daí. Aí é catástrofe na certa. Tem que criar uma cultura desde o início, né? Perfeito, isso aí. Então, continuando aqui as perguntas, né, Bernardo? Qual é a importância da tecnologia nos pequenos negócios? Hoje em dia, assim, eu gosto muito de tecnologia dentro da empresa, tá? Por que eu penso isso? Porque ela agiliza processos, e quando a gente agiliza processos, a gente diminui custos. E quando a gente diminui custo dentro da empresa, a gente vai fazer essa empresa ter mais lucro, né? Então, assim, hoje em dia, a tecnologia, dentro de uma empresa, ela está para nos servir, nos ajudar em inúmeras áreas, tá? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar ela na experiência do cliente, tá? Que é o quê? Ter terminais de autoatendimento, entender a experiência de compra desse cliente, entender o que ele tem preferência por promoção. Então, assim, eu não largo promoção para qualquer coisa. Eu gosto de entender assim, cara, eu quero uma promoção para realmente faturar. Beleza, eu já entendi, né, com as informações, que se eu fazer esse modelo de promoção, eu vou abranger um número maior de pessoas. Não, eu quero específico para atingir um público ideal. Beleza, então agora eu já começo a ter isso. Isso daí até pouco tempo atrás nós não tínhamos esse tipo de informação, né? Então hoje com a tecnologia isso é muito fácil, sabe? É muito fácil, né? Só que o que acontece? Hoje os pequenos negócios,
eles têm medo de trazer isso, porque eles acham que isso é um custo, eles acham que isso daí não vai dar um resultado tão rápido, né? Então, assim, e esse que é o problema. As grandes empresas olham esse mesmo processo de maneira diferente. Eles acham que isso daqui, cara, isso daqui é muito bom, porque isso daqui eu vou botar um terminal de autoatendimento, que daí automaticamente eu posso reduzir um custo, que eu posso dar uma experiência melhor para o meu cliente e posso fazer ele sair mais rápido dentro da minha loja. Isso é bacana, né? E quando eu trago isso para um cenário de pequena empresa, eles acabam por falar totalmente contrário. Não, eu gosto do atendimento humanizado, né? E o atendimento humanizado, eu não troco ele, eu acho ele muito bom. Só que assim, a experiência, o custo, quando a gente estamos querendo falar de lucro, a tecnologia ela vem para agregar. Ela vem para agregar os negócios. E o que eu vou falar o seguinte, o que eu tenho acompanhado? Esse pós-pandemia, muita gente falava o quê? Daqui 3, 4, 5 anos as coisas vão ser assim. No mundo empresarial as coisas já estão sendo. Então, assim, ó, o empresário, cara, peraí, o que tu tem de tecnologia aqui dentro? O que tu tem de o que tu tem de sistema? O que tu tem relacionado à experiência do cliente? A informação de compra do teu cliente? Esse cara que não tem, começa a olhar para dentro e não tem muita coisa, ele está extremamente atrasado. Tá? Porque até agora, quem trabalha mais especificamente nessa área de tecnologia, eles já falam o seguinte, a evolução de tecnologia das empresas já está atingindo um cenário quase completo. Agora, sabe que o que tem de mais desenvolvimento do ramo de tecnologia agora são estudos científicos que estão indo para o lado da medicina. Então, assim, os nossos próximos anos, eles são voltados para a medicina e não mais para o mundo empresarial. O que era para nós construir de tecnologia, de BI, de tudo, de informações aqui, já temos quase todas essas ferramentas na mão, que dá para nós ter uma empresa completa em relação a isso. Então, assim, só que a coisa evoluiu muito rápido. O que nós falávamos assim, que demorava 3, 4, 5 anos, evoluiu em 1, 2 e já está pronto já. Sabe? É só a gente pegar e botar para dentro das empresas. E a dor principal do pequeno empresário é o quê? Ele demorar muito para fazer isso. E aí as grandes vêm e engolem esse cara aí. Sabe? Então, assim, já vem grandes redes, grandes atacados. Agora as franquias que estão vindo com tudo, né, cara? As franquias que estão vindo com tudo, elas vêm e engolem esse cara aí, né? Então, a gente tem que estar atento e muitas vezes assim, cara, veio, testou, funcionou, bora rodar isso daqui. Porque não tem mais muito tempo para ficar 2, 3 anos esperando como que o mercado vai se comportar para ver se eu vou querer colocar isso aqui dentro da minha empresa ou não. Daí o pessoal já tá em outra, né, já cara? Já foi, já andou. Cara, falando em experiência, né, tu é um cara que enfatiza muito a experiência do cliente. Como é que eu diferencio o meu negócio? É bem bacana isso, né? Eu sempre faço essa questão assim, empresário, me conta uma coisa, o que me faz quando tem uma empresa assim de frente para outra, o cara entrar nessa porta aqui e não entrar nessa, né? E ali é um ponto bacana de tu trabalhar em consultoria, é o quê? É você criar esses diferenciais, né? E ali tem vários diferenciais que dá para se trabalhar, né? Quando a gente está falando de experiência de cliente, né? O primeiro deles, eu ainda gosto muito de ter uma cultura bem clara e definida da empresa, tá? Então, assim, vamos entender o quê? O teu negócio ele vai ser voltado para quê? É para atendimento? É para custos? Ou seja, eu quero vender um produto barato lá, custo-benefício para o meu cliente. Beleza, vou deixar um pouquinho de lado no meu atendimento, vou pegar talvez um produto até a segunda linha e vou botar para rodar. Vou ganhar dinheiro no volume. Não, é atendimento. Bacana. Então, atendimento é o nosso pilar, é o nosso ponto forte. Eu vou vender um produto um pouquinho mais caro, mas vou dar uma experiência maior. Normalmente, por que eu sempre começo por ali quando eu estou falando em experiência? Porque as empresas, muitas vezes, elas não têm isso bem definido. E daí ela sempre fala o seguinte, porque é muito bonito a gente falar o quê? Quero prestar um atendimento exclusivo e maravilhoso. E ali vem o problema que muitas vezes a empresa fala o seguinte, vou prestar o atendimento, lá na metade do caminho, aquele atendimento ali começa a não ter tanta venda, e daí já começa a se perder e cair para uma empresa que vende barato. E daí eu tenho um custo fixo alto desse negócio com uma empresa vendendo barato. Furada, quebrou. Né? Então, assim, qual que é a nossa cultura? Essa? Então, nós vamos com ela até o final. Posso ter adaptações no meio do caminho, conforme eu for tendo minhas experiências, mas eu tenho que estar claro o que eu quero entregar para o meu cliente, né? E uma segunda coisa que eu gosto em relação à experiência, que eu sempre falo, isso daqui faz o cliente ir para um lado e não para o outro, é uma experiência de loja. E quando eu estou falando de loja, estou falando de loja física, estou falando de um produto virtual também que tu está vendendo, é você ter o quê? Ter algo que consiga encantar aquele cliente que entra lá dentro. Que, de certa forma, ele já, quando ele entra naquele meu ambiente, ele tem até uma autoestima maior. Tá? Então, eu sou o cara que
e ali vem um pouco lá de enneagrama que nós conversávamos antes, né, Bernardo? Eu me preocupo com cada detalhezinho lá dentro desse negócio, sabe? Eu já tive questões, assim, de loja física que eu me preocupava com o perfume da loja. Do cliente entrar lá dentro da loja e ele sempre sentir aquele mesmo perfume, aquele mesmo aroma lá dentro daquele negócio. Porque automaticamente o que tu vai fazer? Tu vai gerar um bem-estar. Comprar é bom, o cliente gosta de comprar. Ele vai liberar adrenalina quando ele está comprando, né? Então, quando eu vou lá, tenho aquela experiência, eu sei que eu entrei lá dentro daquele ambiente e tem aquele aroma, nossa, já começa a despertar em mim aquele interesse, né? E ali vem, hoje em dia, muito se trabalha dentro das empresas a iluminação, né? A iluminação hoje é tudo, né? Então, a gente aprendeu lá com o pessoal da fotografia que iluminação dentro de uma empresa, ela agrega, ela faz vender dentro do negócio. Então, assim, essa experiência o quê? De loja mesmo, sabe? De experiência do como o meu cliente lá dentro vai estar sentindo uma experiência, né? Se comportando lá. E isso vale para uma página virtual, vale para um negócio físico. Então, hoje, essa experiência de cliente, eu sempre volto para duas coisas. Primeiramente, uma cultura forte e bem definida, tá? E segundo, uma experiência lá de compra muito boa, tá? Do dia a dia. Agora que a gente já tocou em assuntos interessantes, vamos pra polêmica um pouco? Vamos. Já bateu meia hora, tá bom, né? Não, agora já dá pra gente partir. Sabe que frequentemente eu vejo um adendo de pessoas que valorizam muito faturamento, mas eu também vejo grandes players, assim, pessoas que eu respeito, que falam que faturamento em si é ego. E até muitas vezes eu compactuo, né? Porque a gente pode faturar R$1 bilhão e ter um lucro operacional negativo, né? Porque te custou 1 bilhão e 100 mil a empresa. O que tu pensa dessa frase? Faturamento é ego? Eu tenho uma frase assim que eu uso sempre ela. Não importa o quanto você fatura, o que importa é quanto você ganha. Faturamento é ego, Bernardo, com certeza, tá? E eu já tive grandes experiências com isso, porque muitas vezes o que acontece? Tu tem a cultura do empresário de faturar. E algumas coisas na consultoria que também você tem que se adaptar o quê? Quando eu trabalho em consultoria, tu tem que largar o cenário para o cliente, mas quem toma a decisão é ele. E muitas vezes, assim, é natural, e eu vou te falar assim, de cada 10, 8 a 9, tem um entendimento que o quê? Eu quero cada vez faturar mais. E o desafio meu da consultoria é o quê? Eu quero que cada vez você ganhe mais dinheiro. Aumente tua margem, né? A minha coluna lá, a minha linha, não é a coluna do faturamento, é a linha lá embaixo do lucro líquido. É essa que me interessa, né? E quando a gente leva para a realidade, uma coisa a gente está falando teoria, outra coisa a gente está lá na prática. Na prática, eu tive inúmeros casos de clientes meus lá com X faturamento, vamos largar uma hipótese aqui, tipo, faturando R$800 mil no mesmo segmento, né? Até fazendo parte do mesmo cenário, da mesma rede de empresas, e outro cliente faturando 500 mil, ganhando muito mais dinheiro que ele. Então, assim, e sendo muito mais feliz do que ele, porque assim, quanto mais eu faturo, mais trabalho eu tenho, mais incômodo eu tenho, mais risco eu tenho. E se dá problema, tu se lasca, porque a tua dívida é muito maior, né? A dívida é muito maior e o faturamento alto também, quanto mais eu faturar, eu estou ali, qualquer coisa que acontece no mercado, qualquer cenário que mude, ele vai atingir diretamente a mim primeiro, né? E o faturamento menor, ele demora um pouquinho mais para atingir, para de fato bater nele. Então, assim, eu acho que o empresário, cada vez mais, eles têm que entender a linha do lucro líquido, né? E eu sou um cara, assim, que eu sempre volto a falar de faturamento nas empresas, porque, sim, eu acho importante a linha do lucro líquido ela ser alimentada pelas vendas e não por diminuição de custos, né? Tanto é que eu sempre, quando eu entro no negócio, eu faço a apuração de resultados dessa empresa, dou uma olhada se tem alguma torneirinha lá aberta, assim, que está muito escancarado, mas eu já entro falando assim, cara, nós vamos ter que faturar mais. Para nós ter mais lucro aqui, para nós melhorar nossas margens, nós vamos precisar faturar mais. E não cortar custos. Porque custos, a gente tem que ter uma responsabilidade ao cortar. Porque assim, quando eu estou cortando, por exemplo, assim, uma coisa que é a mais fácil e mais simples, vamos demitir pessoas e vamos trabalhar com uma equipe mais enxuta. Que automaticamente eu tenho salário, tenho impostos que eu vou estar pagando, férias, 13º e tudo mais. Só que tu já pensou a responsabilidade que você tem, que lá atrás daquela pessoa tem uma família, existe um momento de vida, existe uma expectativa que aquela pessoa criou para a vida dela. Então, tu tem que ter uma responsabilidade. E é muito fácil para você simplesmente cortar um custo. Mas espera aí, e você é o bom o suficiente para fazer aumentar a venda? E ali é onde a gente tem um divisor de águas, tá?
Porque ali, para consultoria, para contador e para quem trabalha com a gestão financeira, cortar custos é muito fácil. Agora eu quero ver você ser bom em aumentar vendas. Porque quando a gente corta custos, alguma dor por trás vai atingir alguma pessoa, né? Então, e a gente tem que ter um senso humano, tem que ser humanizado em relação a isso, tem que ter um pouquinho mais de emoção, de saber que não podemos tratar tudo dessa forma aí tão na razão assim e não olhar para lá atrás o que pode acontecer. E ali tu já consegue engajar a equipe, ali tu já tem uma série de questões que tu consegue trabalhar muito bem. Perfeito. Deixa eu fazer Com certeza. uma pergunta. Sente alguma diferença das pessoas de Passo Fundo com as pessoas, por exemplo, de Porto Alegre, que é a capital? Diferenças em relação a trabalho? A tudo, a investir. A visão, principalmente a visão. Sabe o que eu sinto a diferença dessas pessoas? Que lá a gente, com certeza, iríamos nos dar muito bem dentro das empresas, tá? Por quê? Essas pessoas que eu já tive experiência, então, Passo Fundo, Chapecó, Porto Alegre, Curitiba, já fiz alguns trabalhos também. Então, o que acontece? Quando a gente vai para esses lugares, a primeira coisa que eu escuto desses empresários é assim, a gente começa a fazer um trabalho e eles falam, cara, tu não tem ninguém lá da tua região para trazer para trabalhar comigo? Sabe? Porque o que acontece? A nossa cultura, ela é uma cultura muito bacana. E muitas vezes, sabe o que falta para nós? É uma coisa chamada confiança, tá? Então, assim, eu vou trazer um pouquinho de vida, sabe? E a gente mesmo e as pessoas próximas, muitas vezes, acabam por nos derrubar em relação a isso. Eu, quando comecei a trabalhar com consultoria, então, eu trabalhava numa construtora e troquei a construtora para trabalhar, para abrir a minha empresa de consultoria. E era uma consultora, até hoje, ela é grande, sabe? Então, as pessoas me perguntavam assim, cara, tá maluco? Como é que tu vai abandonar tudo, tem um cargo bacana dentro dessa empresa e tudo mais, para começar uma empresa de consultoria? Na minha cidade, em Constantina, para você ter uma ideia, não tinha nenhum consultor na época, há 8 anos atrás. E daí as pessoas, cara, não tem nenhum consultor aqui. Eu falei, pois é. Daí a gente foi para a cidade mais próxima, então, Sarandi. Sarandi não tem nenhum consultor. Tá. E Carazinho? Carazinho também não tem nenhum consultor. E daí eu falava, tá, então o consultor mais próximo é Passo Fundo. Até na época a empresa de consultoria que atendia a empresa que eu trabalhava era daqui. É Passo Fundo. Eu falei, cara, olha a oportunidade. Quantas empresas tem daqui até Carazinho e quantas empresas eu posso estar dando consultoria? Esse que é o mercado que eu preciso atingir. Eu precisava ter 10 consultores aqui, daí ia ser ruim. Daí talvez vocês tinham que estar me falando para mim não ir para essa área aqui, né? Então, assim, ó, a nossa região aqui, ela tem 2 pilares que eu gosto muito de trabalhar, e aqui é a principal diferença em relação a esses grandes centros. Primeiramente, nós somos muito trabalhadores. Então, se nós precisarmos trabalhar 12, 14 ou virar um dia trabalhando, a gente vai virar. A gente tem essa cultura trabalhadora, essa cultura mais próxima de trabalhar pela empresa, de se doar pela empresa, de olhar a empresa como se nós fôssemos donos. E nesses grandes centros, a gente acaba por perder um pouco isso e a gente passa a ser mais um número lá dentro, né? Não tem tanto esse valor, tá? Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, nós somos bons empreendedores, tá? Porque a gente sabe se adaptar e criar. Então o que acontece? Nós vivemos na dificuldade. Então, cara, eu preciso, sei lá, de um microfone. Eu não consigo um microfone. Daqui a pouco a gente vai criar uma adaptação ali e vai fazer um microfone, né? Cara, eu preciso criar um estúdio. Eu não sei criar um estúdio. Então eu vou criar uma adaptação aqui e vou criar um estúdio. Isso para empresário é muito bom. Isso para a empresa é muito bom, porque nem tudo vai estar pronto. Então, na parte de resolver problemas, que hoje problemas acontecem diariamente, a todo momento, quando eu tenho essa questão de poder me adaptar, de poder criar, de poder fazer a coisa dar certo com as ferramentas que eu tenho naquele momento, isso deu um divisor de águas tremendo. Isso acho que é as nossas principais características que nos diferenciam de grandes centros, sabe? Lá as pessoas são mais frias, mais razão, e nós temos esse lado mais emoção, assim, dentro de nós. E as pessoas lá nos procuram muito, sabe? Querem muito o nosso trabalho aqui. E assim, Manuel, existe uma diferença absurda? Cara, empresa é empresa, paga os mesmos impostos, quer ter o mesmo lucro líquido e quer ter venda. Então, cara, não existe uma diferença absurda em termos de negócio em relação a isso, sabe? Então, os desafios são iguais, tá? Bacana. Perfeito. Respondeu a tua pergunta? Cara, e agora que ele falou um negócio muito interessante, o Emanuel falou sobre emoção, a gente tem mais emoção. Cara, o que tu deixaria de recado pra nós hoje, depois desse bate-papo? Que a gente conheceu um pouco melhor, conheceu a tua trajetória, o que tu faz, também tu conheceste um pouco de nós. O que tu falaria pro pessoal que tá nos assistindo? Uma coisa assim que eu levo comigo, desde muito novo, tem uma frase que eu gosto muito dela, é o seguinte, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, né? E muitas vezes as pessoas, sabe,
conversando com essas experiências que eu já tive com empresas e tudo mais, eu vejo as pessoas atualmente deixando os sonhos delas morrer dentro delas. Até sonhos de infância, sonhos de criança, que são grandes ideias, são grandes objetivos de vida, e que a realidade daquela pessoa poderia ser totalmente diferente se ela acreditasse naquilo. E elas têm até uma parte de infelicidade por não estar fazendo aquilo lá naquele momento, sabe? E em algum momento da vida vem os acertos, né? Então, assim, cara, a vida é uma só. Tu vai optar por viver a tua vida inteira infeliz, uma vida inteira construindo algo que não é o teu verdadeiro sonho, que não é aquilo que você quer. Então, eu adoro essa frase do nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, porque a gente tem que entender dentro de nós o que é que nos move, o que é que mexe de fato, que faz a gente acordar de manhã cedo extremamente feliz. Eu falo, eu não vejo horário para acordar, para trabalhar hoje. Se eu tiver que acordar às 4 da manhã, se eu tiver que tocar até 2 da manhã, para mim não tem problema nenhum, porque o meu trabalho eu me encontrei. Eu sou extremamente feliz em relação a ele. E falo para a pessoa assim, onde está a tua felicidade? Vai atrás dela e acredite nela. Porque com certeza, talvez, Manuel, mas ela não vai dar certo financeiramente. Mas tu vai adaptando ela. Tu vai pegando o seguinte, tu não precisa ser aquele cabeça dura que vai teimar com aquilo até o final, mas tu vai se adaptando a ela, vai adaptando aquela ideia, vai botando na realidade no momento que é hoje, e aquela ideia, com certeza, tu vai acreditar nela, do fundo do coração, ela vai dar certo. Bacana. Emanuel, você foi alienado agora. E depois de ser alienado, quem você acha que deveria estar sentado no teu lugar assim para bater um papo conosco, pra gente alienar? Para você alienar, para bater um papo com vocês... Uma indicação. Uma indicação. Já olha ali, faz o convite pra pessoa ter a obrigação de vir, ó. Aqui, ó. Olhando nos olhos. Vou deixar um baita contato meu aqui de Passo Fundo, e é alguém que eu indico o trabalho dele, inclusive. Só não comuniquei ele ainda, não. Tem que organizar a agenda, que eu sei que a agenda dele é lotadaça, tá? Vou deixar o convite para estar aqui com vocês pro Ricardo Comim. Ricardo Comim é um grande cara, um grande parceiro meu, que conheço ele há anos, e com certeza o papo vai fluir demais aqui com vocês. Show de bola. Cara, e a única que a gente te encontra, rede social, contatos aí pro pessoal que quer te acompanhar, conhecer o teu trabalho e até talvez te contratar pra alguma coisa aí. Exato. Com certeza. Galera, então minhas redes sociais estão Facebook, Instagram, LinkedIn, é Emanuel Viacelli, com 2 L, né? A gente vai deixar o linkzinho aí depois pra vocês. Descrição. Tá? E a minha empresa é Inove Solucal. Então é Inove Solução Empresarial, e lá nas redes sociais são Inove Solucal. Então, pessoal, estamos se encaminhando para mais um final do episódio. Você foi a Leonardo. Deixe teu like, teu comentário. Deixe teu comentário, por favor, né? Sobre o que tu achou do episódio, sobre perguntas e sugestões convidadas para os próximos. E até mais.